Olá pessoal, vamos lá, vamos mais uma série de livros aqui do mês de abril, não é isso? Eu acho que só vai dar para falar um livro de cada vez, porque talvez se torne um pouco longo, tá? Vamos tentar, vamos ver. O plano inicial eram dois, mas vamos só pelo primeiro aqui. Qualquer coisa eu faço o segundo já com outro vídeo, já deixo os dois disponíveis, dois vídeos com os dois livros. O livro de hoje, eu percorri um caminho para chegar até ele. Foram três que me levaram até ele. Primeiro, aquela biografia de Woody Allen, que eu li no começo desse ano, no final do ano passado, a autobiografia, que está aí nas livrarias. E como o Woody Allen é do Brooklyn e tal, e tem toda vem do mesmo meio de cultura do Arthur Miller, que é o autor da famosa peça A Morte do Caixeiro Viajante, ele faz referências a esses dramaturgos americanos que surgiram nessa época. Arthur Miller, Tennessee Williams, todos esses caras. Ele fala muito deles e aí me deu uma curiosidade de voltar, de ler. Eu tinha lido O Bonde Chamado Desejo, do Tennessee Williams, somente, que eu lembre. E aí me deu vontade de conhecer, realmente, de ler as peças do Arthur Miller, né, que foi casado com a Marilyn Monroe, que foi um principal foco de resistência, assim, a maneira dele, muito quieto, mas muito altivo ao macartismo. Ele foi um dos últimos a depor naquele processo de perseguição aos comunistas, né, que eles morriam de medo dos comunistas nos anos 50. Ele foi um dos últimos a depor, mas ele sempre teve uma postura muito corajosa. Ele meio que se declarava comunista. Na verdade, ele fazia uma crítica muito forte ao sistema capitalista. Eu chego lá. Mas, enfim. Aí eu fui pegar as peças de Arthur Miller, que tem vários formatos por aí, se você procurar, mas uma edição mais novinha aqui, mais organizada, da Companhia das Letras, é essa aqui. Você deve conhecer, não é um livro difícil. Aliás, eu não fui para esse. Depois da biografia do Woody Allen, aí eu fui pesquisar na internet e achei uma autobiografia do próprio Arthur Miller. Por acaso não comprei na internet naquele momento, que estava de férias em Natal, achei no sebo lá no centro de Natal o próprio livro. Lá comprei o livro, comecei a ler lá mesmo, um livro imenso, já tem um vídeo aqui no canal só sobre ele, falei muito sobre ele, então não tem necessidade. E depois faltava, para completar o ciclo, faltava ler as peças que estão aqui, né? Porque depois eu comprei esse aqui. E faltava... Uma única coisa que falta nesse ponto aí uma peça do Eugênio O'Neill, que eu também comprei na época lá. Longa Jornada à Noite Adentro, que eu pretendo ler ainda. Isso aí vai ficar faltando. Enfim, eu já conheci o Arthur Miller, todo mundo conhece, por causa do Caixeiro Viajante, que mesmo sem ter lido a peça, sem ter assistido, de alguma maneira eu assisti o filme, uma adaptação que foi feita com Dustin Hoffman. Então eu lembrava disso, é uma coisa tão recorrente, aquelas coisas fazem parte da cultura geral que todo mundo tem aquilo um pouco na cabeça, não é uma coisa tão distante assim, né? Você tem aquela mancha sobre aquilo na cabeça. Mas eu fui ler de verdade, né? Esse livro ele tem o Caixeiro Viajante e tem mais 4 peças, que são, é importante dizer aqui, devia ter marcado, acho já aqui, eu não marquei, devia ter marcado aqui. São o Homem de Sorte, Todos Eram Meus Filhos, A Morte do Caixeiro Viajante, né, As Bruxas de Salem e Um Panorama Visto da Ponte. Qual foi a minha surpresa aqui? Eu fiquei impressionado com ele. Arthur Miller, hoje em dia, ele, apesar de ser uma coisa meio classuda, ele também é um pouco, talvez, conservador. Eu também chego lá na frente eu falo mais sobre isso. O teatro dele é um teatro bem tradicional, bem conservador. Então eu estava meio assim, né, não estava esperando também grande coisa por causa disso. Porque já é uma coisa tão consagrada, né? Então que talvez não lhe surpreenda, já está absorvido aquilo pelas práticas, pelos textos de teatro. Normalmente é assim, um livro muito revolucionário, depois ele vai sendo absorvido pelos outros autores, e aquilo vai tirando um pouco o efeito dele. Quando você lê hoje um livro de 1800 e tanto, que foi muito importante quando foi lançado, ou 1940, quando foi lançado, você sabe que na sua leitura você não vai ter o mesmo efeito das pessoas que leram naquela época, não dá para esperar isso. Então eu li assim, com essa expectativa. Mas eu tomei um susto, porque o que eu vi foi uma coisa de uma intensidade dramática em cada uma dessas peças impressionante. São peças curtas, elas não são longas,
Mas assim, eu estou muito acostumado, não é que eu tenha lido muito texto de teatro, mas os que eu li, eu estou acostumado a uma coisa que vai evoluindo, né, aquela trajetória, né, dos 3 atos e tal, e ela só explode no terceiro. E nas peças de Arthur Miller, o que eu percebi é que já no primeiro já tem uma tensão absurda. E são atos curtos, não são longos, e ele consegue estabelecer em pouquíssimo tempo pontos de ruptura entre os personagens dentro de uma determinada situação impressionantes. A intensidade dramática em cada cena, às vezes não é nem um ato, é só numa cena de um ato, é muito forte. Então não sobra nada. Então você lê aquilo né, com aquela tensão no ar o tempo todo, entendeu? Você lê muito rápido as peças por isso. E aquilo só piora. Aquilo vai piorando. Eu posso falar, por exemplo, do caso da última peça, que é um panorama visto da ponte, que me lembrou Um Bonde Chamado Desejo, Tennessee Williams, porque tem uma coisa tem um elemento de sexualidade reprimida muito forte, embora trate de outro tema, que é a imigração. Na verdade, trata de um tema que é caro para ele, que é a deduração, na verdade. Né? São imigrantes que são aceitos na casa de pessoas de origem italiana, e você percebe logo no começo que, de alguma maneira, aquelas pessoas vão ser denunciadas pelos próprios familiares, né, dentro de um outro contexto que aí envolve, sim, esse que eu falo de sexualidade reprimida. Então, o Panorama Visto da Ponte é aquela coisa muito Um Bonde Chamado Desejo, que é assim, é uma ação desgovernada ladeira abaixo. Se eu estou dizendo que mesmo em todas as peças, cada ato, cada cena é muito dramático, e esse aqui, então, você fica, o que é que vai acontecer aqui? Você espera a qualquer hora a tragédia, o ponto culminante daquilo tudo o tempo inteiro. E nisso ele lembra muito o climão de Um Bonde Chamado Desejo. Claro, é outra história, em outro lugar, não é aquela rua de Nova Orleans, não é aquela família, não é aquela Blanche Dubois cheia de fantasia, de tudo, contra aquele Kowalski todo grosso e tal. É outra história, é outra situação, mas tem um componente muito parecido. E tem isso da ação desgovernada. É outro bonde sem controle. O que mais que podemos dizer? O que eu percebo, dá para perceber também que o Arthur Miller, ele normalmente está tratando de catástrofes pessoais. Normalmente são pessoas num momento da vida, um momento decisivo, em que elas perdem o controle dos elementos que elas têm e se sentem vulneráveis em determinadas situações, não conseguem controlar as variáveis, né, que são as outras pessoas, que é uma situação. Então, são catástrofes pessoais, ele trabalha nas catástrofes pessoais, mas dentro de um pano de fundo, normalmente meio histórico, né, são as crises do sistema capitalista, estão muito aqui. O Caixeiro Viajante é isso, né? Ele usa esse pano de fundo coletivo, de fundo histórico, mas ele trabalha isso a partir de crises muito pessoais, de momentos de fim de linha pessoais mesmo, que as pessoas não conseguem lidar com isso. A crítica ao capitalismo é fortíssima, muito forte, mas não é. Você percebe que não é. Se ele vivesse no sistema comunista clássico, stalinista, ele ia fazer a mesma coisa. Ele é uma daquelas pessoas que demorou a entender. Ele tinha aquele espírito socialista que sempre teve, então ele demorou a entender a todas as crises do outro lado, do lado socialista, do blocão comunista, daquela coisa pesada do stalinismo. Mas quando entendeu foi exatamente o mesmo princípio. Porque, no fundo, ele está falando do indivíduo sendo achatado por um sistema semi-totalitário. Assim. Não é um sistema totalitário. O americano não é totalitário nessa maneira tradicional. São os padrões do sistema. São as expectativas do sistema. São as regras do sistema que são muito mais fortes do que as pessoas. E as pessoas levam essas regras para dentro de uma maneira muito natural, sem perceberem. E aí, quando o sistema, por esses mesmos princípios, chega o momento desse sistema ejetar essas pessoas, porque elas já não funcionam mais como funcionavam antes, elas já não interessam tanto, as pessoas se perdem, ficam soltas, que é o que acontece com o nosso amigo aqui, o Caixeiro Viajante da peça famosa. É isso que acontece, quando o indivíduo é achatado pelas normas, pelos padrões, por todas essas expectativas e tudo, e no final ele fica sem chão diante de uma coisa
que é muito maior do que ele, porque faz parte da própria natureza do sistema. O sistema vai expelir em algum momento. Então não confie no sistema totalmente. Se reserve um pouquinho. E aí é perfeito para ele fazer a crítica do capitalismo que ele fazia, com muita exatidão aqui, né? Eu vou até um pouquinho além. Eu acho até que, ao fazer essa crítica do capitalismo, ele, na verdade, como ele trabalha com a chave do indivíduo, ele chega numa coisa maior. Não fica uma crítica sociológica, né, do capitalismo, não fica uma crítica acadêmica. Como ele vai na chave do indivíduo, ele chega numa coisa maior, que é a perda do senso de humanidade. Da pessoa que é vitimada por essa regra desse sistema todo. E eu estou falando, é qualquer sistema, tá? Ele está lá no americano, na coisa americana. Se ele estivesse no britânico, ele iria achar outros pontos, né? Se ele tivesse no japonês, ele acha, claro, o japonês ia achar milhões de coisas lá, entendeu? Tem uma coisa dogmática, como é a tradição japonesa, né? Cheia de rigidez. Ele iria achar. Ele está tratando disso, ele está defendendo o indivíduo. Não essa defesa liberal do indivíduo, não pode ter governo, essa coisa maluca que tem aí fora. Não é isso. Ele está defendendo a natureza humana das pessoas diante dessas situações tão excruciantes em determinados momentos da vida. Né? O caixeiro viajante, ele tem uma vida inteira para pagar uma casa onde mora, entendeu? E no fim ele se vê expelido daquele sistema, correndo o risco de perder aquela casa, entendeu? E correndo o risco de perder, e perdendo também o que é mais importante, porque a relação é muito importante com o filho, de perder a imagem que ele queria projetar para o filho. Na verdade, o sistema, na cabeça dele, se você pensar bem, é toda aquela imagem que ele quer construir para o filho. E aqui ele entra em crise, no momento em que ele não consegue mais manter o emprego, em que a empresa para quem ele trabalha não quer mais ele, não se interessa mais por ele. Como é que ele faz? Ele vai tentar esconder aquilo de todas as maneiras. Contra, né? Para contrabalançar um pouco, o Arthur Miller, na verdade, é aquilo que eu disse no início. Você percebe que ele é um cara muito... Ele é um homem do tempo dele, né? Então ele é muito conservador. Quando chegou os anos 60, aí eu já estou falando um pouco com base na biografia, quando chega nos anos 60, ele já estranha um pouco toda aquela coisa da contracultura e tudo, ele tem um estranhamento muito forte com aquilo. Já rompeu os limites dele. Aí é o sistema, de outra maneira, atingindo ele próprio. Então ele é muito conservador. Então são textos de estrutura muito conservadora, mas muito fortes. Lhe garanto, se você não leu. Muito fortes. Vale a pena ler. Quase como... Não é a mesma experiência de você assistir aquilo no teatro, claro, né? Mas a força tá no texto, sim. E ele defende muito, na biografia ele fazia muito isso, ele defende muito o texto. Ele reagiu muito a um teatro mais de diretor e tal, né? Nada contra os diretores, mas eu estou falando como é que ele se colocava. E outro ponto é que talvez ele seja um pouco ingênuo por tudo isso que eu estou falando. Talvez ele soe um pouco ingênuo hoje em dia, com essa posição toda que ele se coloca na autobiografia e nas peças. Nessa amostra que tem aqui dá um pouco disso. O mundo hoje é tão cínico, tão difícil, tão complexo, tudo que, né, dessas crises aqui que ele usa para fazer as peças dele, o mundo ficou muito pior, ficou muito mais complicado, muito mais difícil de lidar, né? Nem sei como teria elementos para lidar com isso. Era um mundo difícil, não era fácil, tem crise de 29 aqui, tem Segunda Guerra, aqui tem aquela coisa toda, mas era um mundo mais, em certo sentido, mais claro do que a complexidade de hoje. Então talvez ele soe um pouco ingênuo, só para contrabalançar aqui. Mas vale ler as peças pela intensidade dramática que eu falei desde o início. De cada segmento, cada bloquinho ali tem uma força. Ele não, essa impressão que você tem que ele não joga nada fora, é muito conciso, muito exato e vai direto ao ponto. É este, Arthur Miller. 4 peças de Arthur Miller e A Morte do Caixeiro Viajante. Tem um prefácio aqui do Otávio Frias Filho, muito bom também. Tá? E até o próximo.